Olá, irmãos e irmãs, que a graça e paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Nesse estudo que vamos fazer hoje, a respeito de várias coisas que passam nas nossas cabeças quando se inicia um ano, e é uma espécie de tradição de pensar, agora vamos começar, vamos fazer, eu vou fazer uma promessa. Não vou tomar Coca-Cola, não vou tomar refrigerante, eu vou fazer exercícios, e uma série de outras intenções que a gente tem, né? Todo começo do ano é assim, que a gente usa, às vezes até erroneamente, às vezes até não, a palavra promessa. Não, esse ano aqui eu prometo que eu vou. Apesar que a Bíblia deixa claro que você não pode fazer isso porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então você, ao menos, utiliza essa palavra de uma maneira como se fosse algo que você espera que aconteça, ou até que você planeja, como se fosse um estudo, um plano de ação, né, na sua vida. E o interessante é que a grande maioria de nós tem até enumerado, às vezes até com metas e tudo, né, essas promessas, ou esse planejamento, ou essa intenção de fazer, executar alguma coisa. Geralmente é no começo do ano. Geralmente a gente pensa dessa maneira numa época como essa, né? Como, por exemplo, no dia de hoje. E poucas são as pessoas que, e digo isso infelizmente, né, que tem como meta estudar alguns capítulos específicos da Bíblia, ou alguns estudos elaborados, ou participar de algum grupo junto com um ou outro irmão que possa estar fazendo um trabalho conjunto com determinadas pessoas dentro desse plano de ação. Ou por simplesmente pegar, tem até na internet, né, muitas vezes assim, um planejamento de leitura da Bíblia, leitura da Bíblia inteirinha em 3 anos, em 2 anos, em 1 ano. Tem até em 6 meses, né? Fica um pouco difícil, né? A Bíblia inteirinha em 6 meses, às vezes até em 1 ano. Para dizer a verdade, tem que ter assim um bom tempo, às vezes, em algumas passagens, para você poder atender aquilo que Deus mesmo fala. Jesus deixa bem claro que é o entendimento da palavra. Mas, de todo jeito, a palavra promessa, ela é uma palavra que vem também do grego, dentro da Bíblia, né? É do grego hipochesis. E em muitos textos ele aparece junto com o verbete dórima, com o sentido de uma recompensa. Sim, porque a promessa em si, ela seria assim, sem fundamento se você não tem uma meta, se você não tem um porquê, se você não tem uma motivação, e principalmente a tal da recompensa. O que nós vamos ter no final, né? E por muitas vezes a gente fica até decepcionado, né? Porque você às vezes até consegue atingir ou entrar naquele ritmo conforme o que você tinha planejado. Mas no final pode haver algum tipo de decepção, porque não era bem isso que você tinha imaginado, ou não foi no tempo correto, ou já passou a época e assim por diante. Então, a palavra promessa, ela promete bem. Em compensação, a necessidade de a gente entender melhor como funciona, como é a expressão correta daquilo que você está almejando no seu dia a dia. Não esquecendo que o único que é o alfa e o ômega é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que pode fazer com que a gente entenda o significado da palavra, né, em si, que seria proximamente o que eu gostaria que acontecesse. A nossa vida é o hoje, é enquanto é dia. Nós já estudamos isso uma vez, eu acredito até que você se lembre. E enquanto é dia, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, fazer com que outros entendam sobre o que Jesus
tem de melhor para a vida deles, e assim, dentro dessas possibilidades, essas promessas ou essas vontades no futuro, ou de curto prazo, ou imediato, de que as pessoas possam se entregar a Jesus Cristo, à salvação em si. Né? E em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 2 a 4, eu tenho aqui na minha frente aqui a facilidade de ter um computador que tem as passagens. Como isso eu acredito que vai ficar gravado, depois, se você puder, abra sua Bíblia e leia exatamente, apesar que eu vou ler esses versículos, tá? E se você puder também acompanhar agora, fique à vontade, eu gostaria muito, e acredito que Deus também. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 2 a 4, a primeira parte. Diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. É uma boa fase para você começar o ano, né? Seu divino poder nos deu todos os recursos de que necessitamos para a vida e para a piedade, ou misericórdia, ou perdão, ou vida em si, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Pedro está dizendo aqui a respeito das promessas de Jesus, das promessas, aquelas que o próprio Jesus falou ao longo principalmente desses 3 anos, né, que a gente lê nos evangelhos, a respeito daquilo que ele está mostrando para as pessoas. Né? Ele começa já desde da parte mais inicial do ensino dele, com promessas, com não só aquilo que ele está prometendo, como nós vamos ver agora, mas também como realização das promessas que o próprio Senhor Deus falou através dos profetas nele, na vida de Jesus. Então, Jesus, ele é um realizador, ele é um compêndio da unificação das promessas de Deus para cada um de nós. E ele também faz várias delas. Vamos ver algumas delas aqui, ó. Das promessas de Jesus, né? Então, logo de cara, assim, quando você pega o livro de Mateus, né? Crer nas promessas de Cristo significa a igreja no caminho da alegria e da graça. Veja só o que acontece. Logo no começo, Jesus fala em Mateus capítulo 5, no famigerado Sermão do Monte, né? Ele começa a ensinar os discípulos, ali no versículo 2, dizendo: felizes os simples e humildes de coração, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres, contentes, firmes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 2 a 12. Bem, eu não sei se você reparou, mas Jesus está dizendo aqui, na apresentação dele, uma série de promessas. As bem-aventuranças, ou o
que a gente chama de felicidade no espírito, alegria no espírito, ela é vinculada com algum tipo de caráter, algum tipo de situação do caráter de Jesus que a gente participa deles, né? Então ele fala dos mansos, fala dos misericordiosos, ele fala dos puros de coração, e todos eles têm, se você for assim, você vai ter isso, tem uma recompensa disso. Jesus já está iniciando o Evangelho, no ensino dele, colocando aquelas pessoas na esperança. Tudo que a gente coloca em nossa vida a esperança é uma base de uma promessa. Jesus está dizendo, ele deixou claro aqui, ó, felizes os aflitos, porque serão consolados. Isso é promessa. Felizes ou bem-aventurados os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Então, todas essas características, que pode estar, inclusive, todas elas podem estar em uma pessoa só, em você, e assim por diante. São ligadas a algum tipo de acontecimento de recompensa. Então, Jesus começa, né, o discurso dele, o evangelho dele, né, com algo substancial que excede até os mais otimistas expectativas humanas, né? As promessas contidas principalmente aqui nesse Sermão do Monte, né, nesse ensinamento, né, ela nos leva diretamente como é que vai ser o seu jeito de vida no reino dos céus, né? O que vai ter lá no reino dos céus? Vai ter exatamente isso, vai ter misericórdia, vocês verão a Deus e assim por diante. Isso é uma maneira muito boa de motivar a cada um de nós a um novo dia, a uma nova esperança, um renovo, como diz a própria Bíblia, como é o nome de Jesus no Velho Testamento, como a gente já estudou também. Existem também algumas outras passagens, diversas delas, eu só elenquei algumas aqui, né, para a gente poder conversar um pouco sobre as promessas de Jesus. Por exemplo, uma promessa que a palavra é eterna, né? Diz ali em Marcos capítulo 13, versículo 31, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha só, ele deixa claro que vai passar tudo, céu, terra, as coisas materiais, vidas, etc. Tal. Mas o que vai ser dito, inclusive as promessas, não vão passar. Quer dizer, eles não têm término, elas são eternas, né? E Isaías, isso remetendo inclusive a Isaías capítulo 40, versículo 8, que diz que a palavra de Deus se cumpre sempre, porque Deus é fiel. Ele fala também da porta das ovelhas. Eu sou a porta, em João capítulo 10, versículo 9. Quem entra por mim será salvo. É uma promessa, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. É um sinônimo de segurança, de defesa. É como um escudo, uma proteção, né? Essa porta. Vida em abundância, quando Jesus fala sobre viver, né? Em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Também a gente já estudou isso uma vez, quando nós falamos sobre o transbordo, quando a gente fala sobre a borda, e a gente vai transbordar aquilo que a gente aprende de Jesus para o exterior, né? Isso é vida em abundância, quer dizer, você não tem só para você. Tudo que você recebe de Deus, toda misericórdia, todas as bênçãos, tudo, você transborda, você passa da borda e leva para as outras pessoas. Isso é viver em abundância. A água viva. Aquele que quer beber a água que eu vou dar,
esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Está em João capítulo 4, versículo 14. É a mesma coisa que acabamos de falar aí, né, sobre a vida em abundância. E é uma promessa, isto é, não vai ter sede. Você já teve sede. Você sabe como é que é aquele momento assim que você não vê a hora de pegar um copo de água e tal, e tomar, e às vezes até uma água ali que não está nem fresquinha, né, até está quente, né? Já aconteceu chegar dentro do carro, tá com sede e tudo, e tem aquela garrafinha de água que eu tinha comprado de manhã. A minha água tá meio morna, né? Mas você tá com tanta sede, você bebe assim. Então, mesmo assim, você continua com sede na sequência. Esse, aqui não, aqui tudo que a gente tem assim, a gente fica ávido pela palavra. E quando a gente vai recebendo, vai bebendo dessa fonte, a gente cada vez mais quer levar para as outras pessoas exatamente isso. Isso é promessa. Inclusive, ela já está sendo realizada em você, não? Você transborda isso. Você já está executando essa promessa de Jesus. Uma missão, a libertação e o cumprimento de uma profecia. Quando Jesus, assim, fala ali em Lucas, ele abriu um livro, o livro de Isaías, e ele encontrou uma passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Tudo isso estava escrito num livro como uma profecia, como uma promessa de Deus, né? Só que aí ele já vira logo na sequência e fala assim, olha, hoje se cumpriu esta passagem nessa escritura. Logo em seguida, no versículo 21. Então, Jesus não lê apenas um texto, aquele escrito hebraico, né? o Ketuvim, que eles chamam, né? Mas ele está anunciando a sua plataforma de atividades. Como é que ele vai, dali para frente, né? Ele vai explicar para aquelas pessoas, né? Como que seria a convivência com ele ali, como é a vida na eternidade. Veja que ele não está falando literalmente de libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista no efeito do milagre. Isto foi uma demonstração do poder de Deus. Trazer de volta a recuperação à vista é enxergar aquilo que o próprio Deus tinha colocado à frente, principalmente dos judeus, que eram os que estavam na presença nessa sinagoga quando Jesus leu esse texto, e trazer à vista, isto é, mostrar, fazer com que essas pessoas entendessem. Libertar os oprimidos, isso é uma promessa, libertar os oprimidos. Essa situação da opressão, né, ela vem de uma maneira tão dura, tão forte, com uma pressão tão incisiva na vida de determinadas pessoas, que afeta tanto o emocional que rompe muitas vezes o entendimento espiritual. Então a liberdade, o arrebentar as algemas, significa exatamente isso, é fazer o entendimento espiritual para que você tenha uma condição de controle emocional sobre todas essas coisas que nos pressionam de todos os lados. Finanças, saúde, relacionamentos, etc, etc. Né? O pão da vida, ele diz em João 6,35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem acredita em mim não terá mais sede. Isso a gente já viu, né? Um pouquinho antes. Ele já tinha feito essa promessa e agora ele está aumentando. Ele está dizendo, olha, quem tem sede vai ter a fonte eterna, fonte de água eterna. E quem tem fome jamais vai ter fome novamente, né? Eis aqui o pão que desceu do céu, com
Quem dele comer nunca morrerá, está no versículo 50. Né? Quem come desse pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, é o meu próprio ser, para que o mundo tenha vida. É uma promessa, para que o mundo tenha vida, é o meu próprio ser. As promessas de Jesus são... não tem como comparar com essas, digamos até, pensamentos e vontades que a gente tem no início do ano, por exemplo. As promessas de Jesus são promessas de vida eterna, são cumprimentos daquilo que o próprio Deus quer para nossas vidas. Jesus vem para estimular. Essas promessas de Jesus já tinham sido feitas lá atrás, lá desde a criação. Elas só estão sendo colocadas de uma maneira agora, nesse momento, para que faça parte da nova aliança. É uma revisão de tratado. Essas são as promessas de Jesus. O valor do testemunho. Eu digo a vocês, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Está em Lucas capítulo 12, versículo 8. Receber o reino com espírito de criança. Eu garanto a vocês, Lucas 18, 17, eu garanto a vocês, quem não receber como criança o reino de Deus, nunca entrará nele. Isso, inclusive, é uma promessa oposta àquilo que a gente chama de motivação. Aqui é uma situação, né, onde ele está dizendo que, olha, se você não fizer isso, você não vai ter a tal da recompensa. São o que a gente chama aí de promessas que a gente entende como sendo assim, né, um fator reverso daquilo que a gente estaria imaginando. Mas, na verdade, Jesus está reafirmando aquilo que ele vem falando o tempo todo. O céu é de quem se liberta. Lucas capítulo 18, versículo 22. Ouvindo isso, Jesus disse: falta ainda uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você possui, distribua o dinheiro entre os pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O livre-arbítrio. A tomada de decisão. Aqui Jesus reforça a condição que você tem de escolher entre as promessas que ele fez e faz e vão ser cumpridas e as que você não quer, pura e simplesmente, aceitar como sendo no seu dia a dia. Precisamos tomar muito cuidado, porque, como a gente acabou de ver anteriormente, né, existe o outro lado, né, da recompensa. A parte positiva é quando você faz parte e obedece aos mandamentos de Jesus, à vontade de Deus, e fazendo isso dentro da humildade, você realmente consegue essa base da recompensa das promessas de Jesus. Senão, não. Pescador de homens, Jesus disse em Marcos capítulo 1, logo no comecinho, versículo 7, ele diz lá na época ali era Simão, né, Pedro, sigam-me e eu farei de vocês se tornarem pescadores de homens. E é verdade, aconteceu. E assim, tem uma maneira de também a gente entender uma espécie de despojamento, né? Todo aquele que estiver deixando casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, está escrito em Mateus 19, 19, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. Promessas de Jesus. Rocha espiritual, vou mostrar a vocês com quem se parece todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Este é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerce sobre rocha. Veio a enchente, a enxurrada, bateu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. É uma promessa de Jesus. Se você, seguindo a vontade dele, você constrói direitinho, pela opção que você tem de seguir a ele, é difícil derrubar a gente.
O reino é o prêmio aos que se convertem. Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz: o tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa nova. Aqui a questão volta a se envolver com a perspectiva do reino de Deus. Quando ele fala, arrependam-se, porque está próximo o reino. Esse arrependam-se não é uma promessa de Jesus, é uma opção sua. O que é a promessa de Jesus é, arrependam-se, porque se você se arrepender e entender que você é pecador e quer se libertar do pecado, Ele é a fonte da água vida, Ele que é o pão da vida, Ele é que vai libertar os seus pecados. Então, toda a ação fica em Jesus, não mais em você. A única coisa que você tem que fazer é arrependa-se para viver essa boa nova no reino de Deus. Siga a Jesus, siga os mandamentos de Jesus para alcançar essas promessas. Faça a vontade de Deus. É bem assim. Quem se libertar será salvo. Jesus lhe disse em Lucas capítulo 19, 9, hoje a salvação entrou nesta casa, lá para Zaqueu ele estava falando, porque também este homem é filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Eis aí a promessa, procurar e salvar. Vide em Jesus, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim, eu vivo nele. Está lá em João capítulo 6, versículo 56. Toda vez a gente faz, e em memória de Cristo, a gente realiza a ceia exatamente para lembrar dessa promessa de Jesus. Ele fala aqui também sobre quem vai perder e quem vai ganhar. Lucas capítulo 9, 24 diz, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por minha causa, esse a salvará. É uma promessa. Vai salvar a sua vida. Aquele que optar, aquele que decidir pelo livre arbítrio, pela livre decisão própria, não esquecendo que você já foi escolhido. Basta você se escolher para pertencer ao reino de Deus. E eu lhes darei descanso. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz, venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. E a gente acabou de falar sobre isso, né? Fica tudo... As ações dessas promessas ficam todas nas mãos de Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Libertador. Ele é que levou os pecados. Nós só precisamos nos arrepender e humildemente seguir a Cristo. Perdão dos pecados. Lucas, capítulo 24, 46, 47 diz, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. A salvação é dom gratuito. Quem crer e for batizado será salvo. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Pela fé, há um dinamismo no batismo. O batismo, ele é uma dessas ações que você obedece a Deus, obedece a Jesus, através do testemunho, através da aceitação, do entendimento, da revelação daquilo que até então era misterioso na sua vida. Quem é Jesus Cristo? Onde estou? Para onde vou? Agora está revelado, você sabe. Isso é tudo promessa de Jesus, que já está sendo realizada na sua vida e vai continuar sendo. É o dinamismo da fé. Ressurreição no último dia, João capítulo 6, versículo 40. Esta é a vontade de meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, eu não sei quanto a você, mas isso me afeta demais. É uma promessa assim que... Às vezes eu tenho até um pouco de ansiedade, eu tenho que confessar isso.
não pela morte em si, mas por estar naquele momento. Mas ao mesmo tempo eu sei que a vida é uma bênção e uma vida pautada na vida eterna é a graça de Jesus, que é a salvação. Então, vamos viver essa vida para o transbordo das promessas de Jesus para os outros. A volta de Jesus, Mateus 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Né? Então, naquele dia significa o dia do Senhor, é aquele dia ou que você vai morrer e vai chegar esse dia que todos vão ressuscitar, ou é o dia em que Jesus vai voltar. Em Mateus, capítulo 14, versículo 3, diz: E quando eu for, eu vou preparar lugar a vocês, e virei outra vez aqui, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também comigo. Isso está lá bem claro em Mateus capítulo 24 e 25. Isso em relação aos evangelhos. Se você pegar as cartas, então fica bem mais evidente, bem mais explicado toda essa ação da volta de Jesus. Né? A morada do Pai e Filho. Se alguém me ama, em João 14, versículo 23, guarda a minha palavra e o meu Pai o amará. E eu e o meu Pai viveremos e faremos morada nele. Isso é promessa de Jesus. Se nós amarmos ao Pai e obedecermos, para amar a gente tem que obedecer. Eu e meu Pai viveremos e faremos morada nele. Ação, né? Ação. Isso emenda com a vinda do Consolador. Quando vier o Consolador, diz em João capítulo 15, versículo 26, ele dará testemunho de mim. A vinda do Espírito Santo não é, como é pregado por aí, né, de uma maneira obscura. É a morada do Pai e do Filho, porque nós amamos e obedecemos. Né? Alegria é completa, em João capítulo 16, versículo 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. É promessa. Muitas moradas na casa do Pai. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for, eu lhes tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para onde eu estiver, estejam vocês também. João capítulo 14. Todos os dias ao nosso lado. E por fim, então, Jesus faz a promessa, que é uma promessa que vincula com as nossas ações no dia a dia. Essas ações que a gente deveria estar pensando no começo do ano, todo o começo do ano. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Isso está em Mateus, capítulo 28, de 19 em diante. Promessas de Jesus. E das nossas. O que você vai pensar em realizar esse ano? Vamos viver sobre as promessas de Jesus. Fique com Deus, tenha um bom 2021 e que realmente seja mais um ano abençoado por Deus. Deus seja louvado.